Boa tarde a todas e a todos os presentes. Retornamos agora após o almoço para dar continuidade ao seminário, os impactos das concessões e as privatizações nas unidades de conservação no Estado do Espírito Santo. Já se encontra em local de destaque a deputada proponente deste seminário, deputada Irine Lopes, e eu convido também, por gentileza, a compor a mesa a bióloga Beatriz Brito, o biólogo João Luiz Gasparini, o biólogo Cláudio Nicolete de Fraga, o oceanógrafo Gilberto Fonseca Barroso e a bióloga Silvia Sardenberg. E acompanha conosco também, de forma virtual, o arquiteto e urbanista Nabil Bonduque. Dando início ao período da tarde, apresentamos o segundo painel sobre os impactos das concessões dos parques estaduais sobre a biodiversidade. Teremos quatro palestrantes e, na sequência, a quinta palestrante, que é a senhora Silvia Sardenberg. Neste painel, com esses 4 palestrantes, nós vamos ter a apresentação e cada um deles terá o tempo de 25 minutos para cada apresentação. Dando início, eu convido a bióloga, mestra em Biodiversidade e Biologia Evolutiva pelo Instituto Boitatá, São Paulo, a senhora Beatriz Brito. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo pela oportunidade de falar nesse evento de suma importância. Obrigada também pela apresentação inicial. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as espécies de fauna ameaçadas do Parque Estadual Poços da Vinha e por que elas se encontram nessas categorias de ameaça. Então, como já falado, sou Beatriz Brito, eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou mestre em Biodiversidade e Biologia Evolutiva pela Federal do Rio de Janeiro e eu atuo recentemente como pesquisa e conservação desde 2019, principalmente com o estudo da herpetofauna, que é o estudo de répteis e anfíbios. Também trabalho com consultoria ambiental desde 2022, então eu tenho um certo conhecimento de trabalho de consultoria ambiental e da importância desses trabalhos quando bem feitos. E atualmente eu tenho atuado pelo Instituto Boitatá no projeto Sapso-Etibinha da Restinga, que teve início em 2024, que eu vou falar um pouquinho melhor adiante. Então, para começar, é importante esclarecer, e definir o que são espécies ameaçadas, Então, espécies ameaçadas são espécies que receberam uma espécie de diagnose sobre o seu status de conservação. Então, frequentemente, profissionais sobre o assunto, capacitados e pesquisadores se reúnem para discutir sobre o status de conservação dessas espécies e classificam essas espécies dentro de alguma categoria dentro do seu status de conservação. Nós temos definidos pela IUCN 7 categorias de status de conservação, que variam desde categorias de mais baixo risco até a última categoria, que é a categoria extinta. Então, a gente tem baixo risco, quase ameaçado, que seria representado por esse INT. E aí eu tenho 3 categorias de ameaça. Então, se a espécie for classificada dentro de qualquer uma dessas 3 categorias, ela é considerada uma espécie ameaçada, que seria vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. E após essa última categoria de ameaça criticamente em perigo, a gente já tem a categoria de extinto.
Então, essa espécie ela já seria considerada extinta, e a gente tem duas categorias de extinção. Uma categoria em que é extinta na natureza, representada por esse EW, que seria onde a gente não encontra mais essas espécies no ambiente natural, na natureza, em vida livre, e, eventualmente, quando essas espécies já estão sendo manejadas em cativeiro, ou para estudos, ou em mantenedouros de fauna. Agora, como extinto, de fato, é quando a gente não tem nem na natureza, nem nesses mantenedouros de fauna. Então, existem três instituições, três níveis de classificação, né? Dentro seria a classificação internacional, que é promovida pela IUCN, né? Existe uma lista nacional, que é promovida pelo ICMBio, e uma lista estadual, que a última foi feita em conjunto com várias instituições, mas a gente tem aí representando o IEMA. Quais são, então, os tipos de ameaça que essas espécies se enfrentam e que favorecem que elas sejam classificadas dentro de uma dessas categorias de ameaça? Então, um dos tipos de ameaça que a gente mais conhece, mas são mais recorrentes e que tem uma maior expansão, é a perda de hábitat. Então, por exemplo, dentro do Parque Estadual Poços da Vinha, a gente teve a perda de hábitat pelo processo de urbanização, né, das espécies. A gente teve uma fragmentação do hábitat das espécies pela passagem da Rodovia do Sol. Então, essas espécies elas são impedidas de passar livremente de um lado para o outro, sem sofrer algumas consequências, como, por exemplo, atropelamentos. Alguns dados de uma pesquisa recente sobre espécies, sobre atropelamento de espécies nessa região da Paticitiba, detectou que existem, em média, entre 10 e 30 atropelamentos por quilômetro quadrado por ano, né, de espécies de fauna de diversos grupos. E sem esquecer também uma das ameaças que a gente tem para a perda de hábitat no parque, que são as queimadas, que é um problema que o Parque Estadual Poços da Vinha enfrenta. E o último foi, há menos de 5 anos atrás, que foi uma queimada que destruiu, devastou 40% da área do parque. Foi um incêndio que durou mais de 30 dias e trouxe muitas consequências aí para as espécies do parque. A poluição, e essa é uma imagem meramente ilustrativa, tá? Então, a gente sabe que onde tem pessoas, a gente tem poluição. Só que uma coisa que eu quero ressaltar é que a gente está acostumado a associar a poluição com lixo, esgoto, mas existem outras categorias de poluição que também influenciam essas espécies que habitam no local, que podem ser algum tipo de ameaça para as espécies, como, por exemplo, a poluição luminosa, né? Então, eu tenho espécies que dependem do ciclo de luz, né, dia e noite, para poder exercer suas atividades biológicas. E poluição sonora, por exemplo, eu tenho espécies que dependem do som e utilizam o som para aspectos dentro da sua biologia. E elas podem, de acordo com esses também, mediante esses tipos de poluição, serem afetadas. A gente tem os patógenos, né, que são micro-organismos responsáveis por causar doenças e até a morte de algumas espécies. Então, eu trouxe como exemplo uma que eu conheço melhor, que é o fungo Batrachochitridium dendrobatides, que é um fungo que afeta anfíbios. Então, tem sido responsável por uma epidemia que a gente chama dos anfíbios. Foi até chamado pela National Geographic como responsável por um apocalipse anfíbio, porque retrata bem o cenário que esses anfíbios têm enfrentado diante desses patógenos. E ele é um fungo, então ele é facilmente transmissível, e justamente pelo fato de pessoas que passam em locais contaminados para locais não contaminados, acabam transportando esses patógenos e contribuindo para dizimar essas populações. E também existem patógenos que afetam outros grupos também, que não são os anfíbios. As mudanças climáticas, que a gente sabe que é recorrente no cenário mundial, mas que afetam também as espécies, obviamente, diretamente do parque. A exploração excessiva, que seriam casos de caça ou pesca indevida e excessiva no local. E a inserção de espécies invasoras, onde a gente não tem registros que isso ocorra no parque, mas é algo que a gente também tem que prestar atenção para que não seja mais uma ameaça para essas espécies. Então, apresento para vocês as 12 espécies ameaçadas que ocorrem no Parque Estadual Poços da Vinha, dentro de fauna, ok?
Então, dentro da categoria de vulneráveis, como eu falei, existem 3 categorias de ameaça. Então, dentro da categoria de vulneráveis, a gente tem classificados a queloniamidas, que é a tartaruga verde, e o Chaetomimus subspinosus, que é o ouriço preto. E aí eu ressalto, né, que dentro das tartarugas a gente tem 5 espécies de tartarugas que ocorrem no litoral brasileiro. Dessas 5, 4 ocorrem no Parque Estadual Paulo César Vinha, né? Então, das que ocorrem em todo o território nacional, eu tenho diversidade de 4 espécies que ocorrem no Parque Estadual Paulo César Vinha, e todas essas espécies estão em alguma categoria de ameaça, tanto na lista estadual, então eu estou apresentando aqui para vocês as espécies que estão classificadas de acordo com a lista estadual, tá? E elas são classificadas em outros estágios de ameaça também, na lista nacional, na lista internacional. As espécies que estão classificadas como em perigo seria a ranzinha pseudopaludícola rexinga, o amêvula nativo, que é o lagartinho de Linhares, que é uma espécie muito interessante por si só, porque é uma espécie composta só por fêmeas, né, um lagarto que ele se reproduz sem necessidade de cruzamento. Então, é de extrema importância para estudos acerca da biologia reprodutiva de outros lagartos, enfim, de várias espécies. A careta-careta, que é a tartaruga cabeçuda, o leopardo zwide, o gato maracajá, a puma concolor, que é a onça parda, e o Ceratobasis morei, que é a libélula, que inclusive as libélulas são um símbolo do Parque Estadual Paulo César Vinha. E na categoria criticamente ameaçada, a gente tem, então, o Melanophrysicus setiba, que é o sapo setibinha, a tartaruga de couro, que é a Dermocheles coriácea, e a Eretimocheles imbricata, que é a tartaruga de pente. E aí eu gostaria de focar mais especificamente naquele que eu tenho especialidade, que é, atualmente, a espécie que a gente precisa tomar mais cuidado com relação à fauna ameaçada do Parque Estadual Paulo César Vinha, que é o sapo setibinha, o Melanophrysicus setiba. Então, ele é esse sapinho carismático, de cara fechada, mas ele é muito bonzinho, que tem 1,6 centímetros de comprimento. Então, ele é do tamanho de uma unha, tá? Esse anfíbio já foi descrito dentro de uma categoria de ameaça. Então, a gente descobriu esse anfíbio, e assim que esse anfíbio foi descoberto pelo Pedro Peloso, já foi classificado como uma espécie criticamente ameaçada. Então, nós, seres humanos, somos capazes de ameaçar espécies antes mesmo de descobrir que elas existem. E ele é criticamente ameaçado como criticamente em perigo, porque também por causa de uma característica que ele é microendêmico. O que é uma espécie endêmica? É aquela que ocorre dentro de uma região específica e limitada. Então, tem espécies endêmicas brasileiras, ou seja, só ocorrem no Brasil, nem em outro lugar do mundo. Espécies endêmicas de Mata Atlântica só ocorrem na Mata Atlântica. O sapo setibinha é microendêmico. Então, o grau de endemismo dele é muito alto, né? E ele só ocorre dentro do Parque Estadual Paulo César Vinha, numa área específica, que é essa que a gente está vendo de vermelho. Então, esses foram os pontos em que a gente encontrou o sapo setibinha. E vale ressaltar que nós, dentro do projeto do sapo setibinha, a gente tem amostrado em outras regiões em volta ali da APA de Setiba, e também não só o nosso trabalho, mas outros trabalhos de consultoria ambiental, de pesquisa, com amostragem de fauna, já realizados no entorno, na cidade de Vitória, e em outras regiões que têm um hábitat parecido. Não foi amostrada essa espécie em nenhum lugar, a não ser nesses pontos em vermelho. Bom, por causa disso, por ele ser uma espécie criticamente ameaçada, ele é alvo, né? É uma espécie alvo do Plano de Ação Nacional, que é o PAN, que é promovido pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que é de uma instituição a nível nacional. Então, ele já tem sido visto por uma instituição a nível nacional como um alvo de conservação. E não só institutos nacionais, mas também fundos internacionais já têm financiado as pesquisas, por exemplo, do sapo setibinha. Então, a gente tem como exemplo aí o Stiftung-Artenschutz, que é um fundo alemão, e tem duas ONGs americanas, que é o Save the Frogs e o Rewild, que tem financiado também os projetos de pesquisa e conservação do sapo setibinha.
Bom, também tem ganhado visibilidade local, então saiu uma reportagem na TV Vitória sobre o que tem sido feito para a conservação desse anfíbio no parque, para conscientizar mesmo a população de algo incrível que só tem aqui e que é nosso, né, que a gente precisa ter um cuidado e uma preservação. Então, em 2024, nasceu o projeto Sapo Setibinha da Restinga, que tem sido coordenado pela Mariana Pontes, né, da Unicamp, o Iberê Machado, do Instituto Boitatá, e o Pedro Peloso, do Projeto DOTS. E esse projeto ele visa não só mostrar as áreas de ocorrência do Setibinha, mas entender o hábitat, entender a vegetação em que ele ocorre, aspectos da biologia reprodutiva, aspectos da biologia geral desse anfíbio. Também tem sido feito, dentro desse trabalho, né, pesquisas acerca de se existe algum tipo de patógeno associado ao sapo setibinha. E também existe pesagem, a medição dele para saber sobre mesmo a saúde desses indivíduos. Sempre que possível, a gente quer e gosta e prioriza divulgar as informações que a gente vem coletado para o pessoal da administração do parque, do IEMA, para que a gente trabalhe em conjunto para a conservação dessa espécie, uma vez que ela só ocorre lá dentro do parque. Então, essa foi uma placa, inclusive, que foi feita, né, em conjunto aí, para poder as pessoas que passem lá no parque, que já tem visitação, que tem pessoas visitando, que elas entendam que aquele é o único local do mundo onde tem aquela espécie de anfíbio. Também têm sido feitos trabalhos de educação ambiental dentro desse projeto, em associação com os trabalhos de educação ambiental do Parque Estadual Poços da Vinha, que tem já conscientizado também as próximas gerações com relação à importância da preservação das espécies dentro do parque. E a gente também tem participado de ações, como, por exemplo, a da proposta de zoneamento. A gente estava lá, eu e a Tainara Alencar, que também é outra colaboradora do Projeto Setibinha. E foi de grande preocupação nossa e também das pessoas que estavam ali em volta. A gente estava lá para auxiliar as pessoas com relação às informações que a gente tinha acerca do setibinha e de outras espécies que a gente também acaba vendo e conhecendo a distribuição das espécies no parque. E algo nos preocupou, que foram já mostrados até pelo Hugo, sobre as áreas de infraestrutura que estão pensando em construir no parque, que estavam propondo, né, de deixar no parque para as áreas de infraestrutura, que são áreas, coincidentemente ou não, em cima da distribuição do sapo setibinha. Literalmente em cima, por ali a Lagoa de Caraí, a gente vê, em cima da curva ali, onde tem a distribuição do setibinha, a gente tem 2 áreas de infraestrutura, fora, né, que a gente ainda está mostrando. Então, a gente está entendendo a biologia desse indivíduo. E existem outras áreas dentro desse parque que tem um microhábitat ali semelhante, que a gente poderia ter a distribuição desses indivíduos, e que também existem outras áreas de infraestrutura espalhadas pelo parque. Não só do sapo setibinha, mas também de outras espécies em que a gente conhece a distribuição. Então, essa é a distribuição que foi encontrada numa pesquisa com lagartinhos linhares, o meivula nativo. E as áreas de ocorrência desse indivíduo também coincidem, né? Ficam em cima das áreas de infraestrutura, principalmente aquela área enorme ali, onde o Hugo falou, né, que existe uma proposta de um estacionamento para essa área onde ocorre esse indivíduo que é ameaçado e que só ocorre nessa distribuição do mundo inteiro, né, de Guarapari até ali embaixo de Salvador, nem chega a Salvador. Então, uma espécie que só ocorre nessa distribuição. E a gente tem essa espécie no parque e a gente precisa preservar o ambiente em que essa espécie ocorre. Outras espécies que também têm uma distribuição limitadíssima, né? Então, a gente só tem nessa faixa do litoral ali, a maior parte da distribuição dele ali em Espírito Santo, Bahia, e ocorre dentro do Parque Estadual Poços da Vinha. Espécies que a gente, até então, não tinha registro em nenhum outro lugar do mundo, a não ser 2 cidades do Rio de Janeiro. Então, em amarelo, a gente tem registros confirmados, em roxo, a gente tem possíveis registros não confirmados, mas há uma distribuição limitadíssima, e no ano passado foi coletado um indivíduo dessa espécie no Parque Estadual Poços da Vinha.
mais uma vez, outra espécie com uma distribuição limitadíssima, né? Muito mais ainda com relação aos microhábitats, que só ocorrem em hábitats de restinga. Então, todas essas zonas em amarelo são as que têm a distribuição confirmada dessa espécie, e uma dessas distribuições é o Parque Estadual Poços da Vinha. Então, isso é um indício de que todas essas espécies, né, utilizam o Parque Estadual Poços da Vinha como um dos últimos refúgios para a sua vida, para viver, para poder continuar existindo, né? Esse parque, vocês estão vendo aí, esse lugar, esses 15 hectares de terra, é um dos últimos refúgios dessas espécies. E para uma dessas espécies é o último refúgio, não existe outro. Se acabar ele ali, não tem em nenhum outro lugar do mundo. É uma espécie criticamente ameaçada. O próximo passo é extinção. Não só o parque, mas com uma pequena parte desse parque, é onde esse indivíduo se distribui, até onde a gente sabe, e microhábitats específicos, e que a gente ainda está estudando para conhecer melhor essa espécie. Então, eu quero terminar deixando aqui a responsabilidade, porque só existem 2 caminhos para espécies, como no caso do cetibinha, criticamente ameaçadas. Ou é a preservação, ou é a extinção. Não tem outra opção, não tem. E que a gente não seja responsável para a evolução dessa espécie, para a extinção, não só dela, mas das outras espécies também ameaçadas do Parque Estadual Poços da Vinha. Deixo aqui alguns contatos, caso vocês queiram entrar em contato.